contrário do que talvez você esteja pensando, o efeito sanfona que você talvez esteja vivendo há muitos e muitos anos não é só falta de vergonha na cara, não é preguiça, e talvez você até pense que você não tem jeito mais, talvez emagrecer não seja pra você, afinal você tenta, não consegue, né? O que eu quero te explicar nesse vídeo aqui é que efeito sanfona esconde questões muito mais profundas por trás do que apenas emagrecer, do que apenas seguir uma dieta, conseguir treinar. Nesse vídeo aqui você vai entender o que está realmente por trás do efeito sanfona e entender o que está por trás do que faz você falhar todas as vezes no seu emagrecimento. Eu sou Cássia Milani, sou terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a como ensinar o seu cérebro a parar de usar comida como forma de compensar as emoções, como forma de aliviar o tédio, como forma de controlar a sua ansiedade, enfim, você vai aprender a acabar com o descontrole com a comida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal e deixa o like nesse vídeo. Depois de atender algumas clientes, eu pude observar que existem 3 coisas que são as principais que mais atrapalham, né, as mulheres de emagrecer e de conseguir sustentar o resultado e que fazem com que elas fiquem presas no efeito sanfona eternamente. Então, a primeira delas, eu diria que acho que a principal de todas é a ideia de ser emagrecida. Tenta se lembrar da última vez em que você buscou alguma fórmula de emagrecimento, seja alguma dieta, seja algum medicamento, seja tratamento estético. Quando você encontrou essa solução, no que você estava pensando? Eu pude observar nas clientes que eu já atendi e nas mulheres com quem eu já conversei, que quando elas encontram uma solução para emagrecer, seja alguém falando de dieta low carb, ou cetogênica, ou vegana, enfim, a dieta em si não importa, mas seja alguém vendendo uma fórmula de, ó, segue essa dieta aqui que vai dar certo para você. Seja alguém, algum médico, alguma coisa assim, vendendo tratamento estético, ou vendendo medicamento, né, como eu já tenho até comentado aqui no canal em outros vídeos, que também vende a ideia do tipo, ó, toma esse remédio que vai dar tudo certo. Ou então tratamento estético, tipo, ó, faz tratamento aqui, bota essa enzima aqui, faz essa cria aqui que vai dar tudo certo. O que essas pessoas que buscam esse tipo de solução normalmente pensam, e eu pude observar? Elas encontram a solução do problema delas, do tipo assim, cara, eu só preciso fazer isso. Eu só preciso seguir essa dieta. Eu só preciso tomar esse remédio. Eu só preciso fazer essa única coisa e vai estar tudo resolvido. Esse tipo de comportamento é um comportamento de quem quer ser emagrecida. O que isso significa? Eu quero que alguma coisa externa, alguém resolva o meu problema para mim. Eu quero que essa fórmula, esse remédio, conserte tudo o que está de errado aqui no meu corpo. É só eu fazer isso aqui, vai dar tudo certo. Essa mentalidade, e assim, eu compreendo que quando você está há muitos anos tentando emagrecer, é uma verdadeira luta, né? É assim que muitas de vocês que chegam para mim no WhatsApp falam, Cássia, eu vivo em luta com a balança, eu vivo em luta com o meu corpo desde que eu me conheço por gente. Eu sei que cansa. Chega uma hora que você fala, cara, eu só quero resolver isso logo, tipo assim, eu já tentei muitas coisas, eu só quero resolver meu problema, eu só quero emagrecer e ter o corpo que eu sempre pensei, eu sempre desejei, que eu preciso ter a minha saúde. Então, quando alguém vem com essa ideia, você compra, porque você está desesperada. Muito do marketing nesse mercado de emagrecimento, ele usa justamente desse ponto, do desespero, do cansaço, né? Parece que as pessoas elas são vencidas pelo cansaço de tentar. A grande armadilha desse tipo de pensamento é que não existe um salvador. Não existe um método que vai garantir para você que você vai emagrecer e manter os resultados. Porque pode ser que você emagreça sim, fazendo uma dieta XYZ, tomando um medicamento tal, mas funciona enquanto você faz. Você vai fazer aquilo para sempre? É aqui que entra o ponto, né, da diferença entre você querer emagrecer e você querer ser emagrecida. A pessoa que quer ser emagrecida, ela vive no efeito sanfona, porque ela vai de método em método, de dieta em dieta, de estratégia em estratégia, ela emagrece, mas depois que ela para, ela volta. Porque ela apostou em algo externo a ela, ela confiou que aquela solução ia resolver
todos os problemas que ela, ao longo do tempo, foi tendo para chegar no peso que ela tá. Inclusive, pensa aí, há quantos anos que você tá ganhando peso? Eu tenho certeza que não foi da noite pro dia. Dificilmente da noite pro dia. Geralmente, as pessoas que eu converso, pelo menos, elas notam que elas começam a ganhar peso lá na adolescência, vai ganhando, 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 engravida, ganha mais, não consegue perder. Então foi um negócio de anos que foi se desenvolvendo, que você foi ganhando paulatinamente peso. Aí não, agora com esse remédio em 3 meses eu vou resolver uma vida inteira de ganho de peso. É óbvio que você não vai resolver a sua vida toda com um único método. Mas as pessoas que estão cansadas, que estão frustradas, né, as mulheres que já tentaram muitas coisas, que vivem nesse efeito sanfona, né, elas buscam isso e as pessoas vendem o que elas querem ouvir. É por isso que nesse canal aqui eu não falo tanto de promessa, de tipo, emagreça X quilos em tanto tempo. Eu não falo tanto, tão focado assim, né, em faz isso, que vai dar certo, não sei o quê. Primeiro porque eu acho que tem muita gente já falando tendo esse tipo de comunicação. E segundo, porque a verdade é que eu não sei se você vai emagrecer X quilos em tanto tempo. Não sei. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Eu gosto de trabalhar muito com metas reais e com coisas palpáveis, possíveis. Porque eu sei que talvez tenha chegado nesse vídeo já exausta de se comparar com as pessoas que conseguem um resultado milagroso que muitos vendem por aí. É muito arriscado você se comparar dessa forma, porque você não sabe o que essa pessoa realmente fez, você não sabe qual era a realidade dela, você não sabe de onde ela partiu, mas a pessoa que está buscando ser emagrecida, ela não se importa com isso, ela não quer saber, ela só quer o resultado e acabou. Essa pessoa vai estar condenada enquanto ela não virar essa chave, que é o que eu espero que você consiga aqui nesse vídeo, se for o seu caso. Você não vai sair desse ciclo, porque ele não é feito para acabar. Você querer ser emagrecida, e tenha isso em mente. Será que eu quero que alguém, algo de fora, me emagreça? Muitas pessoas que tomam remédio para emagrecer, né, Ozempic, Mounjaro, esses daí da vida, elas estão nesse lugar. E veja bem, eu não estou dizendo que o medicamento ele não tenha função, ele tem. Às vezes o medicamento ele vai ter um papel fundamental no tratamento da pessoa, com a indicação clínica correta, com o acompanhamento correto. Mas a maioria das pessoas que tomam, não, elas não tomam com a indicação clínica. Elas não tomam porque elas precisam daquilo, elas tomam porque elas querem perder uns quilinhos mais rápido. Entende? Ela quer que algo faça o trabalho por ela. Sendo que, na verdade, é o oposto. Você tem que emagrecer, você tem que querer emagrecer. E para isso, você precisa se tornar outra pessoa. Não adianta. Você vai ter que mudar seus hábitos, você vai ter que se tornar uma outra mulher, num novo corpo. Você vai ter que pensar de forma diferente, agir de forma diferente, se tornar uma outra pessoa. E o medicamento, tá? Só para pontuar, que eu não quero, né, rebuliço nos comentários, tá? Mas o medicamento, ele pode entrar aqui nesse lugar. Entende que são posturas diferentes, são formas de encarar diferentes. Aqui eu tô querendo, tipo assim, não quero mudar nada em mim, eu não quero resolver meus problemas, eu quero que alguma coisa me trate. Aqui eu assumo as rédeas, né, eu querer emagrecer, eu assumo a responsabilidade pelo meu processo. Eu assumo que vou ter que mudar, que vou ter que me tornar outra pessoa. E o medicamento, ele pode muito bem entrar aqui com indicação clínica, com acompanhamento, para auxiliar essa pessoa a chegar nesse objetivo. Mas enquanto ela toma o remédio, ela está mudando os hábitos dela. Ela está aprendendo a se ver de outra maneira. Ela está entendendo quais foram os pontos que fizeram ela chegar no ponto, no peso que ela chegou e tratando tudo isso. O medicamento ele entra como um coadjuvante no processo, como algo que vai potencializar aquela transformação. Desse lugar é saudável. Se você realmente, óbvio, tiver indicação clínica. Eu tô batendo nesse ponto porque a maioria das pessoas não tomam o Ozempic, por exemplo, com indicação clínica. Qual que é a indicação clínica do Ozempic, do Mounjaro e tal? É tratar diabetes. E tem muita gente que não é diabética que tá tomando. E aí é complicado, né? Porque tem os efeitos colaterais, enfim, tem até um vídeo aqui no canal que eu já publiquei falando sobre o Ozempic, quando a Anvisa exigiu retenção de receita, né? Chegou-se um ponto de gravidade que o negócio tava ficando feio já, e ela precisou, né, botar um fator de dificuldade para as pessoas adquirirem, porque senão ia vender igual água, né? Porque vende.
Você entende que o medicamento, ele vende justamente para essas pessoas aqui, que querem ser emagrecidas, que é a maioria das pessoas, né? Elas querem resolver o problema delas, acabou. Eu não quero me preocupar em olhar para mim, nossa, entender o que aconteceu, olhar para as dificuldades que eu tenho. Não, para quê? Eu só quero emagrecer. Sabe, eu só quero ter o corpo que eu, né? Enfim, o corpo sem precisar me preocupar com comida, enfim. É muito importante que você perceba em qual extremo, em qual polaridade você tá. Se você tá aqui na polaridade do quero ser emagrecida, perceba por que você está tentando tanto buscar um salvador externo e não ser você mesma a sua salvadora. Esse é o primeiro ponto, eu diria que é o mais importante. Se você puder levar um aprendizado desse vídeo, leve este. Esse é, de fato, o ponto mais importante que eu mais observo. O segundo ponto é desalinhamento do MAC. Se você é nova aqui no canal, talvez você não entenda muito bem, mas eu vou explicar. Se você der uma olhadinha nos outros vídeos do canal, você vai ver que eu explico muito sobre os 3 pilares que eu trabalho no meu acompanhamento, que é motivação, autoimagem e comportamentos. São os 3 pilares do MAC. Quando esses 3 pilares estão desalinhados, você fica incongruente, ou seja, você está olhando na direção errada, se vendo da forma errada e tendo os comportamentos errados. Não vai dar certo, você não vai sair do lugar. Imagina que é como se fosse uma bicicleta, né? Em que motivação é um pedal, autoimagem é outro pedal, e os comportamentos é a energia que você põe para pedalar. Quando você está desalinhado, é como se essa bicicleta, sei lá, tivesse com o pedal quebrado, ou você não tem energia para pedalar, alguma coisa vai estar desconectada, que vai fazer com que você não consiga ir na direção do seu objetivo. E o principal ponto que eu observo que desalinha essa questão do efeito sanfona é justamente no pilar motivação, que é o primeiro pilar. Entenda a motivação como seu combustível interno. Motivação não é só aquela empolgação que você tem, aquela animação que você tem logo no começo de alguma coisa, mas a motivação, ela está diretamente ligada com as coisas importantes para você, com os seus valores. Entenda o valor como tudo aquilo que é importante de fato para você. Então, são as coisas que são de mais valor para você, entende? E o que eu observo demais é que os valores, a base de valores da pessoa não está congruente, não está alinhado com o objetivo dela. E no momento em que isso acontece, você pode até ter uma motivação inicial para emagrecer, mas a sua base de valores, ela vai te puxar para baixo, ela vai te puxar na outra direção. Vou dar um exemplo e você vai entender. Imagina que você quer emagrecer, certo? Você quer meter o shape. Então assim, quero meter o shape, quero ficar gostosa, mas eu olho para minha base de valores e tem, sei lá, o valor trabalho. Meu trabalho é muito importante. O meu trabalho, ele tem um significado para mim. Na hora em que você tiver um dia apertado, um dia em que sobrou pouco tempo para você, e você tiver que escolher entre fazer hora extra no trabalho ou ir treinar, para onde você acha que você vai olhar para fazer hora extra no trabalho? Porque talvez a questão financeira te pese hoje. Entende? Coisas da vida, né, que muitas vezes as pessoas não consideram na hora de buscar um processo de emagrecimento. Elas só olham para dieta e treino e esquece que tem toda uma vida acontecendo, né, ao redor dela. Mas a depender da sua base de valores, das coisas que são importantes para você, para o lugar aonde você vai direcionar o seu foco, a sua energia, para o lugar aonde você vai priorizar a sua atenção, você não vai conseguir chegar no seu objetivo mesmo que você queira. Muito do efeito sanfona, né? A pessoa que começa e não consegue manter, ela começa depois volta a engordar, ela consegue perder um peso, mas recupera, é porque ela tem esse desejo de emagrecer, ela tem isso como objetivo, mas a sua base de valores não está alinhada. Ela tem alguma coisa aqui na base de valores dela não está congruente, não está alinhado. E quando ela precisar tomar decisões, é com essa base de valores que ela vai tomar uma decisão. Faz sentido? É com essa base de valores que você vai entender, perceber e olhar para a situação. E é a partir dessa base que você vai decidir o que você vai direcionar. É nesse momento, por exemplo,
em que a pessoa escolhe seguir a dieta ou não. Perceba o momento em que você decide furar a dieta. Mesmo que inconsciente, você está tomando uma decisão de comer ou não. Quando você opta por comer, perceba neste momento o que é realmente importante para você. Dificilmente vai ser o seu objetivo. Porque se fosse, você decidiria diferente. Consegue entender? Os nossos valores, eles estão na base da nossa tomada de decisão. Então, quando a gente escolhe comer ou não, porque comer é algo que a gente faz todos os dias, a gente tem que decidir sobre isso todo dia, a forma como você decide o que você vai comer ou não demonstra muito de como que está a sua hierarquia de valores. Então, alinhando a sua motivação, colocando a sua motivação na direção certa, o efeito sanfona ele tende assim a ser reduzido drasticamente. Você tende a ter muito mais alinhamento na hora de tomar decisões. O terceiro ponto é que você está com o corpo desintegrado. Você está com o seu sistema nervoso desregulado, com a sua microbiota desregulada e com a sua rotina desregulada. Quando você está com o sistema nervoso desregulado, quando você está com o sistema nervoso sempre ativado, sempre em estado de alerta, que eu já comentei bastante aqui em outros vídeos também, você vai estar sempre em estado de emergência. É como se o seu corpo estivesse sempre vigilante em estado de emergência. E isso quando você se sente ansiosa, estressada, triste, com raiva, com tédio, enfim. Isso vai fazer você atender a buscar conforto. E onde que normalmente as pessoas buscam conforto? Na comida. Então, às vezes a pessoa, ela já está com o seu sistema nervoso desregulado, seu nervo vago não está ativado. O nervo vago, né, ele conecta o cérebro aos órgãos internos, ele é o principal nervo de ativação do sistema parasimpático, seria o contrário do simpático, né, de luta ou fuga. O parasimpático é o sistema de relaxamento, que dá aquela sensação gostosa na gente. E quando você está com o sistema nervoso sempre ativado no simpático, simpático, você está sempre em estado de alerta, seu sistema nervoso está em estresse, e não só estresse emocional, mas estresse físico também, como por exemplo, uma desnutrição, falta de sono, rotina desregulada também, você vai estar sempre em estado de emergência. E o corpo ele tenta a todo momento voltar para a homeostase, voltar para a homeostase, voltar para a homeostase. E ele tende a fazer isso com comida, porque a comida ela causa esse efeito. Quando a gente come, né, a gente está, pelo menos naquele momento, ativando, né, estimulando o sistema parasimpático, que seria o contrário. É uma maneira que o corpo encontra de balancear, de tentar voltar para a sua homeostase. Ele está aqui, ele precisa voltar para a ativação parasimpática, para o equilíbrio. E ele tenta fazer isso com comida principalmente. Então, quando você não tem um nervo vago bem tonificado, né, quando o seu nervo vago ele não está funcionante direito, assim, claro que ele está sempre funcionando, mas quando ele não está bem estimulado, essa resposta de relaxamento, ela nunca existe. E quando ela não existe, você tende a querer voltar para a comida. E muitas pessoas fazem elas já estão com o seu sistema nervoso desregulado, em estado de emergência, em estado de estresse. O que elas fazem? Dieta cada vez mais restritiva, cada vez mais restritiva. Cada vez que você faz uma dieta restritiva, você está estressando o seu corpo. Ou seja, uma restrição calórica, por exemplo, ou uma restrição de alimentos, ela precisa ser muito bem pensada para quem está fazendo isso. Porque uma pessoa que já está com o sistema nervoso dela aos frangalhos, e ela tentar fazer uma restrição calórica, ela vai piorar o caso dela. Ela vai deixar o corpo dela ainda mais em emergência, ainda mais em estresse. A chance dela explodir e desistir é muito maior do que se você pegar uma pessoa que está bem equilibrada, que está bem estabelecida, e falar, vamos fazer uma restrição calórica aqui, moderada, e a pessoa vai conseguir lidar com aquilo muito bem. Então, observa como é que você está. Como é que está o seu estado de estresse hoje? Você considera uma pessoa estressada? Isso tudo você tem que observar. Porque senão você vai tentar fazer uma dieta, não vai conseguir, vai acabar voltando e ficando presa nesse ciclo. E claro, não poderia deixar de dizer do intestino, né? O intestino está todo relacionado com essa questão do seu nervoso também, que eu acabei de explicar. E quando a gente tem uma microbiota, ou seja, bactérias no nosso intestino, que moram no nosso intestino, quando elas estão desequilibradas, ou seja, a produção, né, o tipo de bactéria que mora lá dentro do intestino não é uma bactéria saudável que nos ajuda, isso vai desencadear dentro do corpo uma inflamação silenciosa, né, que a gente chama de inflamação crônica subclínica, que é uma inflamação que ela não cessa, ela nunca para de acontecer, porque o intestino está inflamado, né? E é uma inflamação que vai afetando todas as áreas do corpo. Então, quando você tem
o intestino em desequilíbrio, uma microbiota desequilibrada, você tende a ficar mais doente, você tende a ficar mais estressada. Tem, inclusive, vários estudos que demonstram, por exemplo, a relação entre ansiedade e depressão com a microbiota. Você tende a ficar mais inflamada, de forma geral, sentir mais dores, ficar mais inchada, a barriga fica inchada, tem mais gases, você não vai no banheiro direito, ou tem uma diarreia, ou tem constipação, sua imunidade cai, porque a nossa imunidade está toda concentrada no intestino. Então, assim, várias coisas que, inclusive, eu pretendo trazer mais conteúdos focados na saúde intestinal aqui pro canal, porque ela é super, super importante. E tem tudo a ver também com o processo de emagrecimento, né? Porque tem muitos estudos, inclusive tem um livro, esse livro aqui, ó, chama 10% Humano, da Alana Colen. Esse livro é um livro sensacional, ele é pequenininho, ó, ele é fininho, e ele fala muito sobre intestino, sobre microbiota, sobre toda essa questão que envolve a saúde do nosso corpo como um todo, assim, tanto saúde física, mental, emocional, e a relação disso com a microbiota. Se vocês quiserem ler, tá aqui a sugestão. Ele é um livro maravilhoso sobre o assunto e fala muito sobre emagrecimento. Inclusive, eu vou trazer uma resenha dele aqui para o canal. Faz muito sentido com tudo isso que eu trago aqui, né? Do sistema nervoso, da regulação do sistema nervoso, de você sair do estado de estresse. Então, você precisa também olhar para o seu intestino, porque é muito difícil você sustentar um emagrecimento se a sua microbiota não for uma microbiota saudável, porque você vai estar o tempo todo se inflamando e isso vai dificultar seu processo. E, né, por fim, a rotina bagunçada. Eu falo isso porque, assim, eu pego umas clientes, umas pessoas para conversar e porque eu trabalho muito, eu tenho filho, tenho casa, não tenho tempo pra fazer nada. Eu falei, olha, você foi construindo a sua rotina ao longo do tempo desta forma. Então é sobre talvez você tomar as rédeas de novo e determinar, falar, olha, a partir de agora eu vou consertar, eu vou ajustar a minha rotina para pouco a pouco conseguir inserir esses hábitos na minha vida. Você vai ter que, por exemplo, separar um horário para treinar. Não tem como. Eu não incentivo você a querer emagrecer só fazendo dieta, porque você vai perder massa magra. Isso é terrível. Ah, não tem horário para encaixar o treino. Tá, pode ser um treino de 20 minutos em casa. Ah, mas... Então, peraí. A sua rotina hoje, ela não tá te ajudando. Então, você precisa também olhar para como está a estrutura da sua vida. O que preenche os seus horários? O que preenche a sua mente? Com o que você se preocupa? O que você passa mais tempo pensando? Será que você consegue ajustar horários, tentar delegar algumas coisas? Porque você vai precisar de um tempo para você. Para mim é insano pensar que tem pessoas que vivem só para trabalhar ou só para cuidar de outras pessoas, de filhos, enfim, e não tem um tempinho que seja 20 minutos, meia hora para cuidar de si. É muito difícil essa pessoa não só emagrecer, mas é muito difícil essa pessoa conseguir qualquer coisa para ela na vida, porque se ela tá o tempo todo atendendo a demanda do mundo, quando que ela vai se atender também? Então, super importante você também olhar para essa questão da sua rotina e pensar, ok, por onde que eu posso começar? No que eu posso mexer aqui? Talvez não deva mudar tudo de uma vez, tá tudo bem, mas o que você pode fazer de pequenininho para já ir movimentando? Lembra que motivação é um pedal, autoimagem é outro pedal, comportamento, que são os hábitos, é a energia que você põe. Você pode mudar sua motivação, você pode mudar sua autoimagem, mas se você não botar isso em prática, se você não pedalar sua bicicleta, ela não vai andar. Então você precisa ir pouco a pouco encontrando maneiras de ajustar sua rotina para que ela faça sentido para o seu objetivo. Então, no fim das contas, efeito sanfona tem muito mais a ver com você olhar para a pessoa que vive dentro do corpo que você tem hoje, que pode ser que não esteja do jeito que você gostaria hoje, mas é aprender a entender o que te fez chegar nesse ponto. Tem algum trauma, de repente, que você tem que tratar, que você tem que olhar, integrar? Eu tenho clientes que têm histórias complicadas no passado que desencadearam o ganho de peso delas. Então a gente olha para esses casos. É importante você também ser sincera com você e ver realmente se tem alguma coisa nesse sentido. E outra coisa absurda que eu observo é as suas relações. Tem muitas clientes que têm dificuldade com as pessoas ao redor, que não incentivam, que não apoiam, que não... Você nem precisa incentivar ou apoiar, mas que atrapalham elas a alcançar o objetivo delas, que estão no caminho. Então, é um ponto muito recorrente esse das relações, muito recorrente. Principalmente relação entre familiares, né?
e o cônjuge. É muito importante você observar isso. Ser sincera com você e com a outra pessoa. Pode ser desafiador, você fala, Cássia, eu tô numa situação que não tem como sair daqui, mas sempre tem um jeito. É importante que que você crie um ambiente que seja favorável ao seu objetivo, porque fazer uma mudança dessa já é desafiador por si só. Se você estiver num ambiente que não te impulsiona, vai ser muito mais difícil. Então, tem a questão também da rotina que você tem que olhar, tem que tirar seu corpo do estado de sobrevivência, você tem que mudar a sua mentalidade, tudo isso junto ao que vai fazer com que você acabe com o efeito sanfona. Porque é sobre você se tornar a pessoa que sustenta o resultado que você quer. E não forçar a pessoa que você é hoje a ter um resultado que ela não dá conta de fazer. Se você está sofrendo de efeito sanfona, para. Para de procurar receita. Para de procurar método. Respira. Assiste esse vídeo novamente se você precisar. Dá uma olhadinha aqui no canal, porque eu aprofundo em vários desses pontos que eu citei aqui em outros vídeos. E toma a decisão de realmente mudar. E não volta atrás mais. E você não precisa ir sozinha nessa jornada. A gente pode ir juntas dentro do acompanhamento que eu faço, que é o Naturalmente Magra. O Naturalmente Magra, ele é um acompanhamento voltado para a regulação emocional. Então, ele é feito para mulheres que sofrem de efeito sanfona, que sofrem descontrole com a comida, que descontam a ansiedade, as emoções na comida, que não conseguem manter constância na dieta, que não conseguem entender por que elas não conseguem fazer o que elas já sabem que tem que fazer. É voltado para mulheres que já tentaram outros métodos de emagrecimento, que já tentaram fazer acompanhamento com nutricionista, que já tentaram tomar remédio, já fizeram bariátrica, não conseguiram sustentar. Porque a gente vai trabalhar Naturalmente Magra nos 3 pilares do MAC que eu falei para vocês. Motivação, autoimagem e comportamentos. A gente vai alinhar esses 3 pilares, a gente vai regular no momento do sistema nervoso, a gente vai olhar para o seu intestino, a gente vai criar realmente um plano para você emagrecer, que seja personalizado para você e principalmente ensinar seu cérebro a parar de usar a comida como ferramenta para regular as emoções. Eu vou te ajudar nessa jornada de conseguir olhar para a pessoa, para a mulher que existe dentro do seu corpo, entender o que fez ela chegar nesse ponto e como que você pode trilhar o seu caminho para sair dele e para se manter com o peso que você deseja, se sentindo do jeito que você tanto sonha se sentir. Se você quer conhecer o Naturalmente Magra, é só você clicar no primeiro link da descrição aqui desse vídeo e você vai encontrar uma página com mais informações, com um videozinho curtinho de 5 minutos, tá? É super importante que você veja esse vídeo porque ali eu estou explicando o método que eu desenvolvi, com um pouco mais de detalhes, e lá nessa página tem um botão que você pode clicar e você vai lá falar comigo, diretamente comigo, não é com o robô, é comigo, lá no meu WhatsApp, em que a gente vai conversar, eu vou entender qual que é o seu caso, eu vou ver se eu realmente consigo te ajudar. E se fizer sentido para você, a gente começa o nosso acompanhamento. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, compartilha ele com outras pessoas que possam se beneficiar também dessas informações. Um beijo e até o próximo.